Tá aí, ele já faz o julgamento a Bolsonaro, né, Josias, nessa declaração. Como é que você analisa aí a fala do presidente Lula? É claro que os eleitores de Lula, os apoiadores de Lula, estavam aguardando um posicionamento dele, porque esse julgamento ele inflama a sociedade, como já abordamos aqui. Lula passou um pouco dos limites nessa fala? Não? Falou no ponto? Como é que você analisa? Olha, Fabiola, é até compreensível que o Lula queira tirar uma casquinha do pesadelo vivido por um adversário que não perde a oportunidade de hostilizá-lo. Mas eu entendo que o presidente faria um favor a si mesmo se adotasse, em relação ao Bolsonaro, a autocontenção. O comedimento do Lula qualificaria o julgamento. Nesse momento, preside a ação penal aberta contra o Bolsonaro na primeira turma do Supremo o ministro Cristiano Zanin, que é ex-advogado do Lula. A partir de outubro, presidirá o julgamento do Bolsonaro o ministro Flávio Dino, amigo e ex-ministro da Justiça do Lula. Os comentários do Lula não ajudam a apressar a prisão do Bolsonaro, muito previsível a essa altura, mas alimentam o oportunismo de um bolsonarismo que explora uma hipotética falta de isenção dos magistrados do Supremo. Questionaram lá, além de pedir a suspeição do Alexandre de Moraes, incluíram no balaio o Dino e o Zanin. E o Supremo já julgou, inclusive, decisão do plenário, não apenas individual, que os ministros continuam, que não tem nenhuma razão para que eles sejam excluídos do julgamento e tudo isso. Mas o Lula favorece o falatório. O Bolsonaro já está inelegível, está cada vez mais próximo da cadeia. Mal comparando, ele ficou numa posição muito parecida com a do Lula, lá de 2017, a posição que o Lula tinha em 2017. O Lula foi afastado também da eleição no ano seguinte, 2018, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Havia lá toda uma circunstância. Essa decisão foi influenciada por um tweet, na época, de um comandante do Exército, o general Vilas Boas, mas foi uma decisão do Supremo que mandou o Lula para a cadeia, foi uma decisão essa decisão que inviabilizou a participação do Lula na eleição de 2018. E o Lula faria melhor se ele realçasse, olha, eu passei por um processo, fui julgado injustamente, como ele diz, mas na noite em que saiu uma decisão judicial, ela foi cumprida. E estava lá o Lula no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, se apresentou à Polícia Federal, foi preso, ficou lá mais de 580 dias em cana, depois outra decisão judicial o liberou. Agora o Bolsonaro ensaia alternativas, o filho já fugiu para os Estados Unidos, como a sinalizar o que pode ser mimetizado, um comportamento que pode ser mimetizado pelo pai, já se escondeu, inclusive, por 2 noites na Embaixada da Hungria. Então, os processos são muito semelhantes e ninguém imaginava, quando o Lula foi levado pela Polícia Federal para a prisão lá em Curitiba, ninguém imaginava que, anos depois, ele estaria subindo a rampa do Palácio do Planalto pela 3ª vez. Então, o Brasil é dado a essas reviravoltas. E o presidente, por isso mesmo, como disse, ajudaria o processo, qualificaria o processo, se evitasse comentários, porque estão lá os ministros que ele indicou, sendo apontados como ministros suspeitos pelo bolsonarismo. Essa hipotética suspeição já foi afastada pelo Supremo, mas as falas do Lula sempre estimulam esse oportunismo do Bolsonaro, que tenta desqualificar um processo que hoje precisa ser muito qualificado, para que o país não seja submetido novamente a reviravoltas no futuro. A decisão que for tomada agora, ela precisa ser cumprida, e muito provavelmente a decisão será condenatória. O Bolsonaro e os seus cúmplices já estão penalizados aí, estão presos, condenados, os pobres coitados, como diz o Bolsonaro, do 8 de janeiro. Então, seria muito, muito ruim para o país se, nesse momento, o Bolsonaro tivesse de mão beijada matéria-prima para desqualificar um processo que precisa ser muito qualificado, para que lá na frente, ele, condenado à cadeia, cumpra a pena dele, Fabiola. Então, acho que o Lula é compreensível, é difícil para o presidente
que é um político. É difícil para ele não tirar uma casquinha desse pesadelo do Bolsonaro, mas entendo que ele qualificaria mais o processo se ele se adotasse a autocontenção, Fabiola.